Olá, eu sou o Giacomo. Tudo jóia com você? Nessa aula nós vamos trabalhar os limites infinitos e também as assíntotas verticais. Então vem comigo que eu vou te ajudar. Vamos lá? Olha só, se essas aulas estão te ajudando, deixa seu like e se inscreva no canal também, beleza? E hoje nós vamos trabalhar nessa aula os limites infinitos com exercícios mais específicos. Nos próximos vídeos faremos também outras abordagens com limites, além da abordagem numérica dessa aula. E você deve se lembrar que na aula 2 de limites aí da playlist, a gente já comentou um pouco sobre o infinito. Agora a gente vai reforçar isso e trabalhar vários exercícios envolvendo o infinito. Então, vem comigo. A ideia é a seguinte, ó. Imagine que é dada essa função f de x igual a 1 sobre x quadrado, e o que a gente quer calcular? A gente quer calcular o limite dessa função quando x tende a zero. Perceba que essa função, 1 sobre x quadrado, ela está definida para x diferente de zero. Afinal, você não pode colocar o zero aqui porque você vai ter uma divisão por zero e isso você não pode fazer. Então, note, nós vamos trabalhar o limite e analisar o que acontece com essa função justamente nesse ponto aqui, ó, no zero, que é um ponto problemático para essa conta aqui, 1 sobre x quadrado. Tanto que ele nem está no domínio. E nós vamos trabalhar agora o limite para x tendendo a esse valor, x tendendo a zero. Fechou? Então vamos lá. A ideia para calcular o limite é fazer, numa abordagem numérica, nessa primeira abordagem, os limites laterais. A gente vai se aproximar do zero tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. E calcular o limite quando x tende a zero pelo lado esquerdo, a gente escreve assim, ó, limite da função quando x tende a zero com valores menores que zero. A gente coloca o menos aqui em cima. É o limite lateral à esquerda. Beleza? E quando a gente for calcular o limite dessa função quando x tende a zero pelo lado direito, daí a gente coloca assim, ó, limite lateral, limite de f de x, quando x tende a zero por valores maiores que o zero. Então a gente coloca o maisinho ali em cima. É basicamente isso. Então o que eu faço? Eu vou pegar agora aqui, ó, valores à esquerda do zero, ou seja, valores negativos, note. E a ideia é fazer o x ir diminuindo e se aproximando do zero pelo lado esquerdo, só que com valores negativos. Então você vem aqui e coloca, ó, menos 1 no lugar do x. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1. 1 dividido por 1, você fala, opa, esse resultado aqui deu 1. Calculando a função aí, o valor é 1. Daí você pega o x valendo menos 0,1. Eleva ao quadrado, vai ficar positivo. Menos 0,1 elevado ao quadrado vai dar 0,01. Vai dar 1 centésimo. Daí você inverte 1 centésimo, na hora que você inverte, vai dar 100. E você continua com esse mesmo tipo de procedimento. Você vai fazendo essas contas. Na hora que você jogar esse número aqui, ó, menos 0,01 e eleva ao quadrado, isso vai dar 1 décimo de milésimo. Na hora que você inverte, vai dar 10.000. Ok? Daí você joga aqui, ó, 1 milésimo negativo, eleva ao quadrado. Vai dar 1 milionésimo, você inverte isso, aqui vai dar, ó, 1 milhão. O resultado que você obtém para essa função é 1 milhão. E ainda mais aqui, ó, quando você jogar aqui 1 centésimo de milésimo, quando você jogar esse valor negativo, elevar ao quadrado, vai ficar positivo, vai dar vão dar 10 bilionésimos. E daí você inverte, vai dar 10 bilhões. Você faz essa conta, você pode jogar no Excel, numa calculadora, tá? Que você vai obter esses resultados. Então tá aqui, ó. Esses são os valores. Então o que você percebe? Quando x tende a zero pelo lado esquerdo, essa função está aumentando, os valores estão aumentando indefinidamente. Cada vez mais, eles ficam tão grandes quanto você possa imaginar. E essa ideia, a gente diz que essa função está tendendo para mais infinito. Então você coloca o símbolo de mais infinito. Ou seja,
esse limite lateral é igual a mais infinito. Veja só, você viu que esse limite, na aula de limites, né, a definição de limite num ponto, você viu que esse limite ele não existe, porque o limite tem que dar um número, tem todas as condições lá. Se você não assistiu aquele vídeo, vai lá e assiste, reforça lá, beleza? Mas aqui, veja só, esse limite não existe, mas nós traduzimos essa ideia quando ela cresce arbitrariamente, dizendo que o limite é igual a mais infinito. É uma ideia que nós traduzimos e resumimos assim. Fechou? E quando eu faço o limite lateral à direita com valores chegando próximo do zero, o x tendendo a zero, só que com valores maiores que zero. Veja só, nós vamos pegar esses números, colocar aqui e fazer a conta, e eu acho que você percebe que quando nós vamos fazer essa conta, se eu elevar menos 1 ao quadrado ou elevar 1 ao quadrado e depois inverter, o resultado também é 1. E a mesma conta aqui, ó, eu joguei o menos 0,1, agora eu jogo 0,1 aqui no lugar do x. Faço a conta, aqui vai dar 100. Então eu repito as mesmas contas aqui, basicamente, porque aqui, se é positivo ou negativo, o resultado vai dar o mesmo. Então você faz a conta aqui, você percebe que jogando números cada vez mais próximos de zero aqui, eleva ao quadrado, fica mais próximo de zero ainda. E na hora que eu inverto, dá um número muito grande. E os resultados aqui, ó, 100. Daí nós temos 10 mil. Nós temos 1 milhão. Olha aqui. Depois 10 bilhões. 10 mil, 10 milhões, 10 bilhões. Então nós percebemos também que a função ela está crescendo arbitrariamente, está ficando tão grande quanto você possa imaginar, dizemos que a função tende a mais infinito, ou seja, então o limite dessa função, quando x se aproxima do zero, pelo lado direito também é mais infinito. E olha só, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, os dois deram mais infinito. Então esse limite a gente diz que é mais infinito. E o que você percebe aqui no gráfico? O gráfico dessa função é esse, né? Ó, então nós temos aqui um ramo aqui desse gráfico, dessa função. Eu me aproximei de um lado e do outro do zero, e eu percebo que os valores da função estão cada vez aumentando mais. Então quando eu venho aqui pelo lado esquerdo, quando eu me aproximo pelo lado esquerdo, limite lateral à esquerda, eu vejo que a função f de x, ó, ela está indo para mais infinito. E aqui também, pelo lado direito, a função também está indo para mais infinito. Essa é a ideia gráfica. E note que a curva se aproxima dessa reta. Ela se aproxima dessa reta e não toca essa reta. Essa reta leva um nome muito especial. O nome dela é assíntota. E é uma assíntota aqui, ó, vertical, formando 90 graus com o eixo x. Então essa aqui é uma assíntota vertical. Tem vários tipos de assíntota, e a equação dessa reta na geometria analítica é simplesmente x igual a zero, porque ela passa aqui no zero e todos os pontos que estão no eixo y, tá? Eles têm o x além do zero. Essa é a equação dessa reta assíntota. Gostou? No próximo vídeo, nós vamos fazer um outro exercício especial também, com ideias parecidas, mas o resultado vai ser bem diferente. Vem comigo para o próximo vídeo já na sequência dessa aula. E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe! E no site tem bastante conteúdo extra. Um grande abraço e até a próxima!